Mas então o Moisés Santos, né? Não, Moisés Neto tinha perguntado aqui o que foi o animismo e ele ainda é praticado hoje. Então, o que que é o animismo? Animismo, eu até peguei para ilustrar esse tema, os espíritos da floresta do Ghibli, né? Dos estúdios Ghibli, do filme Princesa Mononoke. Faltou um i aqui, né? Esses bonequinhos e tal, porque isso aqui tem essas. Não sei se vocês conhecem esses filmes do estúdio Ghibli, que escreve Ghibli. É isso, né? Ghibli. Que é um estúdio japonês de animações que produziu, por exemplo, A Viagem de Chihiro, Princesa Mononoke, Meu Amigo Totoro. Enfim, então, filmes mais recentes foram Menina e a Garça, né? Acho que foi o último que eles lançaram. Que são filmes que têm muito uma inspiração na história, em histórias tradicionais japonesas e muito na cultura Shinto, né, shintoísta, que é uma religião ou uma tradição, pelo menos, o termo religião talvez não caiba muito bem, mas é um conjunto de tradições ali do Japão que tem esse aspecto animista muito forte, né? Por isso que eu peguei para ilustrar essa ideia de animismo. E o que é o animismo? O animismo é um conceito que foi criado no estudo de religiões para se referir a uma tendência de populações. No início, isso era se atribuía muito a populações primitivas, né? Mas na verdade é uma coisa que é universalmente observável em qualquer religião, qualquer tradição religiosa, até hoje modernas, que é a tendência das pessoas de atribuírem personalidade, pessoalidade, alma a coisas que são coisas, objetos, animais, atribuir é a tendência de atribuir até uma certa humanidade a coisas que não são humanas. Então, por exemplo, você vê um raio como a expressão da ira do céu, né? Então você atribui uma característica humana, uma pessoalidade, uma personalidade irascível a algo que é um dado atmosférico, né? Ou materialmente falando. Ou então uma pedra é entendida como uma figura que vigia a comunidade, aquela pedra que sempre esteve ali e guarda as memórias da comunidade que viveu em torno dela, ou uma árvore também funcionaria para esse exemplo, e por aí vai, né? O vento como enfim, algo ou a chuva, né? A chuva como generosa, como que vem com o propósito de tornar o solo fértil e permitir que as pessoas comam, que a agricultura, que a colheita dê certo e por aí vai, né? Então essa tendência de atribuir alma às coisas é o chamado animismo. Então, animismo não tem necessariamente a ver com animal. Às vezes eu vejo essa confusão, né? Das pessoas acharem que o animismo tem a ver com culto de animais. Não tem nada a ver. É porque tanto a palavra animal quanto animismo vem de anima, que significa movimento, né? Mas está relacionado muito a espírito, ao que a gente poderia chamar de espírito. Essa coisa que move e que distingue as coisas animadas das inanimadas. Então, isso basicamente é o animismo, essa tendência de atribuir ânima, atribuir pessoalidade, atribuir agência, vontades a objetos e seres que nem sempre têm essas vontades, né? Então, isso é o animismo. Originalmente, nos estudos de religião, ali no século XIX, né, o Edward Taylor, por exemplo, é uma figura que explorou muito esse conceito. Ele acreditava que o animismo era uma espécie de primeira religião da humanidade. Que o primeiro fenômeno, cronologicamente falando, o primeiro fenômeno que acontecia na história da humanidade na sua relação com o sagrado era o animismo. E aí, aos poucos, essa religião animista foi se sofisticando e produzindo o politeísmo. Então, esses seres animados vistos por aí, o céu irado, se tornou um deus. O mar revolto se tornou um deus. Vamos pôr, por exemplo, Zeus e Poseidon. E aí você passa a ter o politeísmo, essa coleção de deuses que estão associados a elementos da natureza. E aí uma próxima etapa de sofisticação da humanidade, de novo, isso aqui é o Taylor falando, tá? Um antropólogo e estudioso das religiões do século XIX. A próxima etapa de sofisticação seria o monoteísmo. Aí as pessoas percebem que há uma espécie de força subjacente a todos os fenômenos e atribuem a essa força uma pessoalidade que supera todas as outras e da qual todas as outras dependem, que é o monoteísmo, a identificação de um princípio único por trás de toda a manifestação da realidade. Que seria, por exemplo, né, ele atribuiria isso
ele relacionaria isso à crença, por exemplo, dos judeus e dos cristãos e dos muçulmanos, né? E aí, posteriormente, teria uma nova etapa ainda mais avançada de sofisticação do pensamento humano na sua relação com a realidade, que seria o naturalismo científico. É quando você percebe que toda essa pessoalidade, seja poli ou seja mono, é uma espécie de conhecimento imperfeito, de atribuições falsas de características às coisas, que na verdade são coisas, que são matéria, que são apenas natureza, e daí surge a ciência moderna, né, e o naturalismo científico. Essa era a visão evolucionista religiosa do Taylor. Então você começa com animismo, depois politeísmo, depois monoteísmo, depois ciência. Hoje isso é muito questionado, né? Praticamente ninguém que estuda religiões hoje, assim, academicamente, segue a linha do Taylor, porque a gente encontra animismos modernos, a gente encontra monoteísmos muito antigos, não existe essa progressão, né? E mesmo em culturas, por exemplo, na Grécia Antiga, você vai encontrar tendências monoteístas, um conceito singular de Deus, que não exclui ideias politeístas, de se referir a vários deuses, que por sua vez, que é um conceito mais filosófico, né, esse conceito de Deus no singular, que Aristóteles e Platão usam muito, por exemplo, mas ao mesmo tempo eles não recusam a ideia de deuses como uma espécie de manifestações singulares dessa unicidade. E você tem, nesses mesmos contextos, pessoas com uma mentalidade muito científica no sentido materialista também. Os atomistas, né, no contexto grego antigo. Então essas coisas se sobrepõem no tempo. Nas várias sociedades, não existe essa tendência de começa animista e termina científico. E como um exemplo de animismo contemporâneo, tem uma série na Netflix que eu recomendo fortemente, não sei se está lá ainda, mas que chama. Acho que é Tidying Up with Marie Kondo. Eu não sei como é que isso ficou. Mas é uma japonesa, Marie Kondo, Ordem na Casa com Marie Kondo. É Marie espaço Kondo. Alguém já assistiu isso aí? Ordem na Casa com Marie Kondo. Essa é uma série que é uma mulher que ajuda a gente, que dá várias dicas para as pessoas para deixar a casa em ordem, organizar armário, se livrar de coisas que são muito acumulação, né? Roupas antigas que você não usa mais e tal. É um negócio bem inspirador. Você assiste essa série, você fica com vontade mesmo de arrumar a casa, né? É uma coisa que é muito necessária em muitos momentos. Mas por que eu tô falando dessa série? Aparentemente nada a ver, né? Uma série de animação, de arrumação de casa. É porque nessa série, a Marie Kondo, ela tem toda uma filosofia Shinto de personificação das coisas. Então, quando ela fala assim para as pessoas jogarem fora, ela vai dar consultoria assim para pessoas nos Estados Unidos, que têm uma tendência mais materialista, né, que tratam as coisas como coisas, não tratam as coisas de forma muito humanizada, tratam as coisas como de uma forma coisificada. Então, uma pessoa nos Estados Unidos, ela pega uma roupa, por exemplo, velha e joga no lixo, joga pro canto assim de qualquer jeito. A Marie Kondo fala assim: "Não, essa roupa te serviu muito, né? Ela foi muito importante em alguma etapa da sua vida. Você precisa tratar ela com carinho, né? Colocá-la com gentileza em cima da cama. É, Então ela também, quando ela vai começar esse processo, ela pede para as pessoas se sentarem ou se ajoelharem junto com ela no chão e fecharem os olhos e agradecerem a casa como uma entidade que os abriga, que dá proteção a eles, etc. Então, agradecer. Ela personifica a casa, personifica as roupas para esse trato humanizado, por assim dizer, com as coisas, né? Que eu acho que é muito bonito, inclusive. Eu acho que essa valorização, quase que humanização das coisas, num certo aspecto, ela é muito positiva, para a gente valorizar de fato é, a- o- as coisas que nos cercam, né, das quais a gente depende, e ter esse trato mais carinhoso com os bens materiais, eu acho que é uma coisa que me pega. Mas, assim, isso é altamente animista. Não no nível de sistematização de cultica, por assim dizer, né, de você erguer um templo, por exemplo, para casa ou coisa desse tipo, mas é uma relação como se a casa tivesse alma, como se a roupa tivesse alma, como se a roupa fosse se ofender, fosse ficar triste se você jogasse ela de qualquer jeito em cima da cama, entende? Então eu acho que essa é um exemplo de animismo contemporâneo interessante que serve, né, para a gente não comprar muito barato o esquema linear do Taylor, né? De que as coisas começam no animismo e terminam na ciência. E só para deixar bem claro, né? Não existe uma religião chamada animismo. Tipo assim, que as pessoas falam assim:
Eu sou animista. Na verdade, até existe recentemente. Recentemente, por causa de pesquisa de opinião, isso acabou se tornando um tópico, uma categoria religiosa que foi oficialmente adotada em alguns países. Alguns países na África, por exemplo, usam oficialmente animismo como religião, né, como uma designação de religião. Mas originalmente é um conceito antropológico do século XIX. Então, um tipo de culto com tendências animistas na China, no sul da África, no norte da Europa, nas Américas, podem não ter nenhuma conexão histórica. É uma coisa que esse animismo é resultado de uma tendência antropológica, é uma coisa do próprio bicho, né? Do animal que nós somos, da nossa biologia, da nossa cognição. Não é que alguém fundou o animismo e ensinou isso para as outras pessoas. Não, é uma coisa que é muito fácil de você chegar nesse estado mental, por assim dizer, nesse estado relacional com o mundo, com a realidade, que é designado por esse conceito criado, né, arbitrário, chamado animismo. Então não dá para falar assim, o animismo, tipo, enfim, vocês entenderam, né? Não considerem. É muito diferente, por exemplo, do cristianismo. O cristianismo tem uma raiz muito mais bem delimitada, né, que tem a ver com a história de Jesus, com os ensinamentos ali dos primeiros apóstolos, dos desenvolvimentos que historicamente se seguem desse. Não vai brotar um cristianismo do nada na Oceania, né, sem o contato da tradição cristã. Mas você pode ter um animismo brotando em algum lugar, sem conexão com nenhum outro animismo, porque é uma tendência, de novo, humana, né?